Olá, amigos e amigas! A partir de agora, nós estamos começando mais uma temporada do nosso Te Liga Cast, o podcast de Ananindeua, o podcast do estado do Pará, o podcast da Amazônia, podcast que trata de assuntos pertinentes ao município de Ananindeua. Aliás, o podcast Te Liga Cast é de Ananindeua, mas que vai para todo o Brasil, e a gente tem aqui, todo o estado do Pará, os assuntos mais importantes que giram em Ananindeua, no estado do Pará. A gente vai bater esse papo aqui no Te Liga Cast. E hoje especialmente, aqui nos nossos estúdios IPEX, aqui em Ananindeua, que estúdio lindo, hein? Parabéns a toda a nossa produção, estúdio IPEX sempre cada vez melhor. A gente começando o Te Liga Cast de hoje, aqui com um assunto importantíssimo que ganhou as redes sociais, que reverberou, que repercutiu, não só no município de Ananindeua, mas em todo o estado do Pará, que é o Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, em que beneficia pessoas de baixa renda, a população mais carente, com apartamentos, casas, com financiamento do governo federal. E aqui em Ananindeua, no município de Ananindeua, aconteceu há algum tempinho o sorteio do Minha Casa Minha Vida, né, em que várias pessoas se inscrevem para participar, para concorrer a um apartamento, e teve alguns probleminhas, e a gente vai repercutir esse assunto aqui no Te Liga Cast. E hoje, recebendo aqui nos estúdios IPEX do Te Liga Cast, em primeiro lugar, vamos começar com as damas, né? A minha amiga Ellen, a minha amiga Ellen Santos, mas ela não é conhecida como Ellen Santos, ela é conhecida como Negona. Minha amiga Negona, grande liderança ali do bairro das Águas Brancas, não é isso, Negona? Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, muito obrigado também no convite. Bom dia, Ananindeua, meu município querido. Obrigado, Negona. Agradecer mais uma vez a tua participação aqui, tá batendo esse papo para a gente tirar essas dúvidas, né? E fique à vontade, já já a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas recebendo também aqui nos estúdios IPEX o amigo Bruno Braga, que foi diretor de TI aqui no município de Ananindeua. Bruno, muito obrigado pela tua participação. É isso, a gente está aqui para tentar contribuir, né? Foram muitos anos aí de Ananindeua, de município, como diretor de tecnologia, e o que a gente puder fazer para contribuir com o programa, a gente está aqui para contribuir. O Bruno, na verdade, é uma pessoa que a gente trouxe, fez o convite para falar tecnicamente sobre o programa Minha Casa Minha Vida, e principalmente esse sorteio, né, Bruno? A gente vai chegar mais um pouco lá na frente para falar sobre como é que acontece, porque muita gente que se inscreve no programa Minha Casa Minha Vida, que tá com aquela expectativa, né? Porque quando a pessoa se inscreve, em primeiro lugar, quem se inscreve no programa porque precisa, porque fica ali com aquela ansiedade de ganhar essa oportunidade de ter um apartamento ou a sua casa para poder dar uma vida melhor para a família, né? Então já fica aquela expectativa. E muita gente não sabe como é que acontece esse sorteio para você adquirir, né, ter direito a um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Então, Bruno vai falar sobre esse sorteio, como é que acontece. Mas, Negona, eu quero começar o nosso Te Liga Cast te perguntando como é que aconteceu, o porquê dessa repercussão, né, do sorteio do Minha Casa Minha Vida. Por que vocês fizeram aquela movimentação? Teve também manifestação em frente à prefeitura, né? As redes sociais aí, tá todo mundo comentando. Então, quero te perguntar, o que aconteceu no sorteio, Negona? Bom dia. No momento em que estávamos chegando, né, debaixo de um sol quente, né, escaldante, esse sorteio, né, foi uma coisa montada de última hora, acredito.
porque foi anunciada a nossa presença, né, para a gente comparecer no dia 1º, né, 1º de maio, né, 1º de maio, no Dia do Trabalhador. Sim, para esse sorteio de 1.344 apartamentos do Pouso do Aracanga. 1.344 apartamentos, Pouso Aracanga, que fica onde, Negona? Na Águas Brancas, já no final da linha do Baurá, próximo da comunidade Quilombolas. Já passando, eu acredito, passando ali o Girassol, né? Sim. Passando o Girassol. Sim. E aí, esse sorteio era para esses apartamentos do Aracanga. Sim, que no qual, né, quando teve uma reportagem, né, do ministro da cidade, dizendo que esses apartamentos, né, já tinha chego o recurso para esses apartamentos serem entregues só no final do ano. Né, que só não foi falado a data, mas que seria entregue no final do ano. Então, de repente, a gente ficou surpreendido e, ao mesmo tempo, feliz quando a gente veio o anúncio, né, vindo do próprio prefeito, né, doutor Daniel, né, e o diretor da habitação, né, Alexandre Gomes, que esse sorteio seria dia 1º que a gente comparecesse. Poxa, quem que não fica feliz, né? Deixa eu só entender, desculpa te cortar, só para entender, né? O ministro das cidades, o Jader Filho, anunciou esse empreendimento que ia ser entregue para a comunidade. O empreendimento seria entregue no final do ano, desse ano. Sim, de 2025. E o atual prefeito, doutor Daniel, junto com o secretário de Habitação atual, Alexandre Gomes, se anteciparam e anunciaram o sorteio do empreendimento. Sim, para os pré-contemplados, né? Então, né, ficamos felizes. Eu já amanheci lá com uma galera, né, inclusive, já até eu dividi o aplicativo com algumas mães de família, né, que no momento não estava com as condições. Nós dividimos os aplicativos e fomos para o sorteio. Quando nós chegamos lá, debaixo do sol quente, aí os ajudantes lá pediram que a gente pegasse umas cadeiras e sentasse. Então, nós pegamos cadeira e fomos procurando lugares, procurando sombras. O sorteio foi lá no Aracanga? Não, o sorteio foi no complexo do 18 da Abacatal, né? Cidade Nova. Na Cidade Nova. Cidade Nova, sim. Então, né, quando chegamos lá, mal nós se organizamos para sentar, foi anunciado, né, que já seria o sorteio. E chamaram 3 testemunhas, de preferência mulher, para acompanhar um sorteio. Eu tentei me aproximar para chegar antes delas, mas não consegui, então respeitei e fiquei esperando o sorteio. Infelizmente, né, quando começou esse sorteio, já começou errado, porque foi anunciado a Caixa Econômica, foi anunciado o ministro, foi anunciado o prefeito, mas nós não vimos ninguém desse pessoal lá. Então, a partir do momento, já começou as críticas dos falatórios, o disse-me-disse, porque não é a primeira vez que esse sorteio acontece, né? Dos pré-selecionados. Essa já é a segunda vez. Dessas 1.344 casas do Pouso do Aracanga. Desse mesmo empreendimento, já é a segunda sorteio que tem? Sim. Eu não estou lembrado do ano, mas eu acredito que parece que o que teve já está com mais de 4 anos ou 5, eu não estou lembrado do ano. Quando deu início nesse sorteio, já começou irregular. Quando deu, no meio de negócio de uns 5 minutos, deu uma pane. Deu uma pane no sistema. Parou o sistema. Parou, tem vídeo, tem fala, tem gravação, tem tudo. Quando voltou o sistema, já não foi nem 300 casas, já tinham parado. Foi na hora que eu gritei, me manifestei, porque é injusto. É injusto porque eu conheço muitas mães de família solo que estão aí 14 anos esperando a sua casa e não tem. Né? Enquanto que vem um sorteio desse aí desonesto. Então, é essa a questão de nós estarmos querendo que seja cancelado esse sorteio, porque não é só uma pessoa prejudicada. Na verdade, no meu entendimento, e daqui a pouco eu vou perguntar aqui para o Bruno, né, que é uma pessoa que entende tecnicamente disso, no meu entendimento, se o sorteio já teve falha no início, com o sistema caiu, deveria já ter parado e ter cancelado, né? Porque aí, no caso que você está relatando, e que fique bem claro aqui, aproveitar esse momento, que nós convidamos, né, um representante da Secretaria de Habitação para estar hoje aqui no Te Liga Cast para falar sobre o ocorrido, né? Então, a gente fez esse convite e, infelizmente, ninguém lá da Secretaria de Habitação apareceu aqui com a gente. Mas aí tu tá relatando, Negona, que teve essa pane. Com 5 minutos que começou o sorteio,
a pane ocorreu, aí ficou mais ou menos quanto tempo parado o sistema lá? Olha, eu acredito que deu quase 1 minuto. Eu acredito, né? Porque ali a gente estava todo mundo já alvoroçado, né? Já estava todo mundo já ali com raiva, para falar a verdade, com raiva, porque não é de hoje que a gente espera esse sorteio, a gente não imaginava que seria dessa forma. Quando voltou o sistema, que concluiu os pré-contemplados sorteados, em seguida se deu o outro sorteio do cadastro de reservas. Foi que aí a gente já não entendeu, né? Eram 1.000, quantos? 344 casas. 1.344 casas em 5 minutos que começou, caiu o sistema. Quando retornou o sistema, já tinha mais de 300 sorteados e logo depois se encerrou. Sim, aí veio o cadastro de reservas, sorteio de mais 300 de cadastro de reservas, que também a gente não chegou a ver, porque no nosso entendimento, a gente está pensando que vai ser as 1.344 casas. Infelizmente, não foram. Em seguida, nós puxamos daquele manifesto, fomos para a frente da prefeitura, lá nós fomos recebidos pela secretária do gabinete do prefeito lá, a Kedina Barbosa, né? É a chefe de gabinete, né? Chefe de gabinete, Kedina Barbosa. Fomos recebidos, né? Eu, mais três prejudicados, subimos de lá para ser, ela atendeu nós, mas lá ela já delatou em bocas que foram mais de 600 casas. E nós, para não ficar naquela teima de ela querer fazer outra reunião para falar com fulano, Bertano, Cicano, eu digo, não, minha querida, a gente para aqui mesmo, a gente vai para o Ministério Público amanhã procurar o nosso direito, porque aqui a gente tá totalmente desamparado de tudo, desinformado, porque não foi isso na hora que o prefeito fez um anúncio para chamar o povo para esse sorteio, ele era para especificar desde ali. Né? E no momento que começou esse sorteio, nós não vimos, em momento algum, chegar essas 1.400 casas, digamos, né? Que é 1.344 casas. A gente não sabe, na realidade, quantos apartamentos são. Pelo que o ministro fala, na primeira reportagem, que será entregue no final do ano, 1.344 casas, que na realidade não foi isso que aconteceu no sorteio. E nós se manifestamos, não tinha como aguentar mais isso. Com toda razão, né? Vocês estavam naquela expectativa. Mas tá bom, vou falar aqui agora tecnicamente, né, com o Bruno Braga. O Bruno foi diretor de TI da Prefeitura Municipal de Ananindeua na gestão passada, né? Isso. E o Bruno conhece de todo esse sistema. Bruno, na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, você foi uma das pessoas que implantou esse sistema. Bruno, fala um pouquinho aí sobre esse sistema, como é feito esse sorteio do Minha Casa Minha Vida. Vamos lá, por isso que, essa aqui, na verdade, por isso que deveria ser importante nós estarmos aqui na presença de uma pessoa, né, Secretaria de Habitação. Como falaste, o convite foi feito, mas nós teve que até para esclarecer algumas coisas. Então, assim, eu fui responsável por esse sorteio durante algum tempo e eu vou até... É estranho, né? Eu vi alguns vídeos e é estranho a gente perceber que o sorteio não foi feito pelo algoritmo da Caixa Econômica Federal. Isso é estranho. Por que é estranho? A Negona falou agora há pouco aqui que o sistema parou lá e tal, tudinho. Então, nós não temos hoje, e que foi na assinatura do TAC, o que é o TAC? É um termo de ajustamento de conduta entre a Prefeitura e o Ministério Público Federal, que ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer de que forma a Prefeitura de Ananindeua deve conduzir o programa Minha Casa Minha Vida, o sorteio, assim por diante. Então, eu estive participando com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, a Caixa Econômica Federal, por várias reuniões para ver a melhor forma de conduzir esse sorteio. E essa melhor forma de conduzir o sorteio, a primeira coisa é a transparência. E são coisas que não estão acontecendo. Por exemplo, quando a Negona fala, por exemplo, aqui, ela está falando ela está tendo uma visão popular do que é ela, como cidadã, como ele é um usuário, que a gente chama de usuário, né, no caso da Minha Vida, o que ela está visualizando, mas tem muito mais coisa por trás disso. Por exemplo, quando ela fala que são 1.344 unidades, né, e foram sorteadas, parece que são 300 e poucos, sendo algumas reservas. Pode ter acontecido de ter um remanejamento. O que é o remanejamento? São unidades que já deveriam ser repassadas para outras pessoas por conta de ordem judicial, né?
pode ter sido por isso. E aí, por conta disso, eles vão fazer um sorteio de uma quantidade menor de unidade. A questão é, isso precisa ser transparente. Isso precisa ser publicado. Antigamente, o Minha Casa Minha Vida tinha um site do Minha Casa Minha Vida que lá tinham todas as informações. Eu pergunto para a Negona, tu consegue acessar essas informações claramente hoje? Então, e isso aí não conseguimos nada. Então, é essa a questão que nós estamos querendo que esse sorteio seja Anulado, né? anulado, Pois porque é. a gente não consegue. Se fosse uma coisa que viesse ali, olha, cadastro de reserva vai ser 100, olha, os contemplados vai ser 200, o remanejamento vai ser 300. Exatamente. Não tem. Aí eu quero te fazer essa pergunta. Você que participou lá no dia do sorteio, né? Logo no começo, eles falaram, olha, nós vamos sortear apenas 300 unidades, ou 100 unidades, ou as 1.300 unidades. Falaram? O que foi dito? Nada disso. Nós temos no início do vídeo, o final, a pane, tem nome repetido lá, que apareceu 2 nomes repetidos, aparece nome de pessoas que já faleceram, apareceu nome de pessoas que já têm apartamento. Tá uma cagada. Então, olha só, Patrick, para te entender, quando a gente fala de transparência, né? Patrick, vamos lá. Antigamente, o site do Minha Casa Minha Vida, você entrava lá de uma forma Acessava fácil, tudo, né? tudo e você ia, Tipo o portal da tipo o portal da transparência. transparência do Minha Casa Minha Vida, exatamente. Eu não sei por que motivo essa gestão ela não dá uma divulgação melhor no site, porque existe um portalzinho lá que é anandeopa.com.br/programa, só que assim, não tem todos os dados que tínhamos antigamente. Então eu vou falar assim, por exemplo, essa questão dos sorteados aí. A publicação, pelo que eu vi no Diário Oficial, a publicação tem que ter uma publicação das pessoas que vão participar do sorteio, entende? Então assim, é uma publicação prévia. Essa publicação, eu perguntei aqui em off para a Negona se ela tinha visto essa publicação no dia 28. Ela não viu no dia 28. O nome dela está lá como nome que ela chama de pré-contemplado, que é um nome que está apto a participar do sorteio, né, Patrick? Só que, assim, ela não tinha visto essa publicação no dia 28. O que é mais curioso é que esse diário oficial foi um diário oficial extra, publicado no dia 28, só que, na verdade, ele não foi publicado no dia 28, ele foi publicado só no dia 30, com uma data retroativa do dia 8. Isso não pode acontecer, legalmente, isso não pode acontecer, entendeu? Ele foi publicado, a publicação no dia 30, retroativa ao 28. Eles publicaram no dia 30, como se fosse no dia 28. Se você for lá no Diário Oficial, aí você vai ver lá, o Diário Oficial Extra do dia 28 do mês anterior. E tá lá, só que ele não foi publicado dia 28, ele foi publicado dia 30. Aí tu vai dizer, mas... Daí já tá errado. Já tá errado. Essa é a primeira coisa logo que tá errada. Aí tu vai dizer assim, mas isso altera alguma coisa no sorteio? Não, vamos lá, mas isso não deveria acontecer. O Diário Oficial, por lei, pela lei de transparência, então assim, por lei, ele tem que ser publicado no dia, entendeu? Então você não pode publicar retroativamente. Então, me estranha, porque publicaram no dia 30, por volta ali de meio-dia, e o sorteio era no dia seguinte, no dia 1º. Então foi publicado um dia antes do sorteio. Um dia antes e do ainda sorteio. retroativo. Ainda retroativo. Publicaram no dia 30, como se fosse no dia 28. Aí por volta de meio-dia. Aí tu vai dizer, mas como é que tu sabes dessa informação? O que eu tô falando aqui não é uma suposição, são fatos. Eu sei porque tecnicamente eu tenho como saber, eu tenho como descobrir, tecnicamente falando. Não é uma questão de supor. Não é uma questão de ter entrado dia 28, 29 e não ter visto. É uma questão técnica de saber realmente que foi publicado no dia 30 e eu provo isso. Então, assim, essa é a primeira coisa errada. Aí você abre o Diário Oficial e você encontra lá, eu não recordo agora quantos nomes são, mas são milhares, são 8 mil, acho, nomes que estão lá aptos a concorrer. 8 mil, mais de 8 mil concorrendo a Isso. 1.300, mais de 1.300 Não, os 1.300 unidades. não. Eu acho que elas falaram que foi 600 unidades, né? Porque outras já ficaram lá para o remanejamento. Quando a gente fala de transparência do remanejamento, beleza, como é que nós sabemos que todas aquelas pessoas que foram remanejadas, elas realmente tinham a necessidade desse remanejamento, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de transparência, é isso. Eu acho que falta uma transparência um pouco maior. E aí que se tivéssemos um representante aqui, ele poderia explicar essas situações. Então, assim, essa transparência a gente não tem. Mas aí quando você pega esse Diário Oficial e você vai olhar ele com mais cautela, aí você vai encontrar. Vamos lá.
Esse diário oficial, Patrick, o que que ele é? Ele é a lista dos que vão participar do sorteio, né? Sim. Então ele tem que ser fiel. Quando você pega a lista do diário oficial, nós temos lá 34 nomes com CPFs que não existem. Já cancelados. Ou Não, seja, eles não, esse número errado ou o CPF ele é inexistente por algum motivo. Então, assim, o que é o CPF? O CPF é um conjunto de números onde aqueles 2 últimos dígitos do CPF, estou falando tecnicamente, que eles validam o número do CPF. Então, quando você vai passar um algoritmo para verificar se todos os CPFs são válidos, 34 CPFs daquela lista não são válidos. São inválidos. Por algum motivo está errado. Ou seja, se está errado, teoricamente não deveria nem estar participando do sorteio. Entendeu? Então, assim, o CPF, o nome da pessoa pode estar até errado, mas o CPF não. O CPF não. Essa é a primeira questão. A segunda questão, nós temos lá 8 nomes nesse diário oficial, Patrick, que foram repetidos. Repetidos, ou seja... duplicados. Duplicados. A pessoa tem o dobro de chance de ganhar do que a negona, por exemplo, que está lá concorrendo só uma vez. E o pior, desses nomes, dessas 34 pessoas com CPF errado, com CPF inválido, vamos dizer assim, 6 pessoas foram contempladas. 6 foram sorteadas. E dessas, eu não recordo se são 8 ou 7, mas se não me engano são de 7 a 8. Mas independente disso, se fosse 1 ou 2 já estava errado. Dessas 7 pessoas, digamos, com um nome duplicado na lista, que tiveram o dobro de chance do que os demais, 2 pessoas foram contempladas, foram sorteadas no sorteio. E aí já invalida praticamente todo o processo, né? Então, nós temos aí 8 pessoas sorteadas. Eu não estou falando aqui dos homônimos, não teve homônimo sorteado, mas tiveram nomes homônimos, né, ali com CPFs diferentes e nomes iguais. Se não me engano, foram 2 pessoas, que dá um total de 4, né, duplicando, que 4 pessoas homônimos, né, que não ganharam, mas estavam ali na lista participando do sorteio e, de repente, mudando a probabilidade de chance de sorteio de outras pessoas, porque se entrar uma pessoa muda a probabilidade. Agora imagine entrando 34 com CPF errado, 4 homônimos, se estão certos ou não, não sei, e 7 pessoas a mais, 7 duplicados, né, ou 8 duplicados aí. Ou seja, já tá errado, começa errado do diário oficial do dia 28, entendeu? Aí a pergunta que me fizeram, né, mas Bruno, esse erro é uma questão proposital? Eu não sei te dizer, eu não estou lá dentro. Eu não sei te dizer se é proposital, se é fraudulenta, se é técnico. Eu quero acreditar que é um erro... Ou se foi um erro se também. foi um erro técnico. Eu quero acreditar que foi um erro técnico, mas sendo erro técnico, aí a prefeitura tem que se posicionar e falar, poxa, o sorteio está inválido. Aí tu vai dizer, mas esses nomes, eles têm capacidade de invalidar um sorteio? Tem. E eu vou te dizer por quê. Como é que funciona o algoritmo? O algoritmo, ele vai selecionar os nomes aleatórios, mas para isso, pelo menos o algoritmo deveria funcionar assim. Esse que eles estão utilizando, eu não sei como funciona, mas ele vai funcionar os nomes aleatórios. Então, ele se baseia realmente, quando ele vai fazer um sorteio desse, na quantidade de pessoas, né? Quantidade de candidatos que estão concorrendo ali, e ele, de repente, vamos supor, fazer uma analogia aqui, vamos supor que ele estaria sorteando hoje um número 1, 10, 20, 30, 40, 50, para 8 mil e poucas vagas. E se a gente tiver um nome a mais, não seria o 1, 10, 20, 30, 40, 50, seria o 1, 9, 19, 29, tá entendendo? Então, um nome altera completamente a forma que o algoritmo vai ser Imagina 8, imagina 30. Imagina os 34, entendeu? Entendi. Então, assim, eu estou falando de forma técnica. E aí tem uma outra questão que me preocupa, que é o seguinte, Patrick, aí tu fala a questão do sistema, né? Uma outra questão que me preocupa que é a seguinte, por que o algoritmo da Caixa Econômica gratuito não está sendo utilizado para fazer sorteio? Porque foi uma coisa que nós já conversamos com o Ministério Público, tínhamos conversado antigamente com o Ministério Público, Defensoria, Caixa Econômica, houve uma instrução de como fazer esse sorteio e o algoritmo da Caixa Econômica não está sendo utilizado. Então, deixa eu fazer uma pergunta agora. Quer dizer que tem um sistema oficial da Caixa Econômica, né? Falando popularmente, Sim. Um sistema oficial. Esse sistema não é utilizado. É utilizado um outro sistema da Prefeitura, da Secretaria de Habitação. Aí eu te respondo da seguinte forma. Esse sistema da Caixa Econômica utilizado para fazer esse sorteio nas formas anteriores,
ele não é um sistema específico para fazer o sorteio do Minha Casa Minha Vida. Ele é do Minha Casa Minha Vida, mas ele faz o sorteio das unidades. O que é o sorteio das unidades? Foram selecionados os 1.344 pessoas, certo? Perfeito. Essas pessoas foram selecionadas. Agora, nós vamos selecionar em que unidade, ou seja, qual apartamento que cada pessoa dessa vai ficar, entendeu? Aí se sorteava com esse sistemazinho. Em reunião com o Ministério Público Federal, nós decidimos ali em reunião com o MPF, com a Defensoria Pública, e com a própria Caixa Econômica, em utilizar esse mesmo algoritmo da Caixa Econômica para fazer o sorteio, porque ele é compatível ali, entendeu? E o que é mais interessante? Que esse sistema da E Caixa... deve ser mais seguro também, né? Seguro, porque nós não temos acesso ao algoritmo da Caixa. Vem o emblema da Caixa lá e como é que funciona? Da feita que você faz o sorteio, esse é um sistema que ele é utilizável uma única vez. Então, se você tem que ter uma cópia dele ali para você fazer os próximos sorteios. Da feita que você sorteia uma vez, quando acaba o sorteio, o sistema ele é trancado, aí ao mesmo tempo gera um relatório com data, hora, com todos os nomes que foram sorteados ali, entendeu? E o sistema ele é fechado para auditoria. Esse sistema da Caixa Econômica Federal. Então, assim, esse sistema da prefeitura, ou que na verdade não é da prefeitura, e depois tu pode até fazer as perguntas se quiseres, esse sistema que estão utilizando, ele não tem uma... Assim, a gente não sabe como funciona, não tem uma transparência, não tem nenhuma explicação sobre a forma, o algoritmo, a forma que funciona. O da Caixa Econômica nós também não tínhamos, porém, era da Caixa Econômica. Era um sistema que foi conversado ali com o Ministério Público, Defensoria Pública, com a própria SEAB, para fazer a utilização dele gratuito, um sistema leve, um sistema simples, para fazer esse sorteio, coisa que não aconteceu. Aí tu vai dizer, Bruno, como é que tu sabes disso? Já que não tem nenhum vídeo. De fato, eu tenho um vídeo do secretário, inclusive foi a Negona que me mostrou, ele dizendo que o sorteio ele seria transmitido online na internet, coisa que também tem uma determinação do TAC ali por volta da pandemia, em 2021, inclusive eu assinei esse documento também, que os sorteios deveriam ser transmitidos online, entendeu? Pode ser que tenha acabado a pandemia e eles tenham deixado de fazer dessa forma, mas poderia continuar fazendo online, né? E o secretário, Alexandre Gomes, ele fala que seria transmitido online, mas não foi. Só que em um desses vídeos, a gente consegue identificar o layout do sistema e consegue identificar algumas coisas que mostram que o sistema não é o da Caixa e que é um sistema próprio da prefeitura, que o interessante é que talvez nem da prefeitura seja. Bom, o que a gente tem percebido na fala tanto da Negona quanto do Bruno, né, é que o sistema ele não é seguro, né? O sistema, além de não ser o oficial da Caixa Econômica, ele não é seguro. Tanto não é seguro que, na hora que começou o sorteio, caiu o sistema, Parou. que a própria Negona falou aqui, que tem vídeo, tem comprovação, não é isso? Sim, sim. Que o sistema parou. Nós temos um grupo de mulheres, né, principalmente mães solo, né? Nós fizemos um grupo de mais, tem quase 100 mães, né? São mais mães do que pais de família, né? Nesse grupo, em que quando a gente começou a ver que estava tudo errado, a gente começou a falar, pular, gritar, chamar palavrão, porque ali naquele momento a gente já está com raiva, né? Porque a gente já espera, tem pessoas que nem quer mais. Quando houve um recadastramento, tem pessoas que nem se recadastrou de novo, porque não tem mais esperança, né? E tem muitos que já receberam as suas casas Minha Vida, não quiseram nem morar mais na casa, porque Deus abençoou, eles conseguiram se organizar a vida deles sem ter que precisar do sorteio. E ao contrário de muitos que já têm casa, foram contemplados de novo. Então é nesse sentido que nós exigimos que cancele o sorteio e que venha essa fiscalização severa em cima desses recadastramentos, porque não é justo pessoas que realmente não precisam e ter a casa, enquanto que tem mães de família, mães solos, que estão aí com 3, 4 filhos, tem filho autista, tem filhos deficientes, que realmente precisa e não tem. É muito triste a realidade, se você for realmente acompanhar, se você for fiscalizar, se você exigir uma assistente social nas casas para realmente saber se a pessoa mora de aluguel, se a pessoa está morando em situações vulneráveis, tem que ser uma coisa certa. É uma questão que até a própria assistência social deveria fazer uma verificação, né? E eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que no primeiro sorteio, logo o primeiro sorteio que teve, depois que começaram a utilizar esse novo sistema, Patrick, o primeiro sorteio que teve foi sorteado, inclusive, salvo engano, foi alvo de uma manifestação na frente da prefeitura, foi sorteado um funcionário da Secretaria de Habitação.
uma pessoa que fazia ali porque não se cadastra lá, né? Mas uma pessoa que fazia ali o acolhimento das pessoas que são sorteadas. Tá? Então, um funcionário, um cadastrador, vamos dizer isso, Secretaria de Habilitação, ele foi sorteado. E aí foi um problema grande. Aí tu vai dizer, pô, mas qualquer pessoa pode ser sorteada. Não. Se você está fazendo parte do programa, em qualquer edital, qualquer coisa que funciona Com assim, certeza. você não pode fazer parte daqueles... Aí tu vai dizer, mas de repente a pessoa não sabia. Perfeito, a pessoa não soube, mas não houve ali uma verificação, porque antes se verificava se qualquer funcionário que estava fazendo parte ali daquele sorteio, né, estava organizando aquilo, se estava cadastrado. Então, esse funcionário, ele foi sorteado no primeiro sorteio que teve já com esse programa atual. E a questão é, logo em seguida, no Diário Oficial, ele foi publicado como sorteado e depois o nome dele já não aparece, mas não diz o motivo. Porque, assim, até para a pessoa sair, tem que dizer o motivo que essa pessoa saiu. Então, assim, quando tu falas que o sistema ele é inseguro, eu não tenho como afirmar que o sistema é inseguro, mas eu não posso te afirmar que ele é um sistema seguro, entendeu? Então a gente fica ali, porque a gente não tem como ter acesso ao algoritmo. Eu não posso dizer, não, é o da Caixa, o perfeito da Caixa, a gente sabe como funciona porque foi conversado ali com os órgãos federais, Ministério Público Federal, Defensoria. Então, assim, eu não tenho como te afirmar que o sistema é seguro. E é uma coisa que eu acho que deve ser olhada assim, com mais precisão. A gente vê, por exemplo, o depoimento da Negona aqui sobre as questões das pessoas, famílias que realmente precisam. E aí você vê um cadastrador da Secretaria de Habitação ganhando. Inclusive, me enviaram, eu tenho print, porque nessa época foi feito no Abacatão e tinha um telão lá, e eu tenho, inclusive, a foto com o nome dele lá, e o nome dele está no Diário Oficial, entendeu? E aí você vai preterir, de repente, uma pessoa que não tem essa necessidade em relação às pessoas que têm necessidade, que é o relato que ela está dando aqui, é complicado. E o sistema da prefeitura, cara, assim, pelo que eu vi, o sistema não é da prefeitura. Pelo que eu vi, o sistema não foi desenvolvido por esse sistema de sorteio. E o de cadastro também, por uma pessoa da prefeitura. Por isso que era bom nós termos, novamente falando, alguém da SEAB aqui. Não foi desenvolvido por alguém da prefeitura. É alguém externo, é uma empresa, o que aparentemente é uma empresa fora da prefeitura e que pelas pesquisas que eu fiz, curiosamente, essa empresa não tem contrato com a prefeitura em nenhuma área para fazer esse tipo de... É um prestador de serviço que foi contratado para aquilo ali. Não sei se contratado, porque não existe um contrato para fazer, dessa empresa que fez o sistema, fazer o sorteio. Não existe o contrato. E, curiosamente falando, se eu não me engano, essa empresa é de 2023, porém, ela já tinha executado o sorteio, ela deu início ao CNPJ dela em 2023, mas, curiosamente falando, ela já tinha executado o sorteio anterior de 2021, mas ela só foi constituída em 2023, entendeu? Aí tu vai dizer, como é que tu sabe isso? Pelos vídeos e prints que eles mostraram para fazer uma análise. Pô, Bruno, analisa. As pessoas vão me perguntar, pô, Bruno, analisa aqui pra gente, tudo mais. Tá? Eu fiquei preocupado porque a gente consegue enxergar lá exatamente o sistema que está sendo utilizado, que ele não faz parte da prefeitura e também não faz parte de qualquer empresa contratada pela prefeitura para fazer esse serviço. Então a pergunta é, quem é a pessoa que está executando esse sorteio? Quem é a empresa que está executando esse sorteio? Essa é a pergunta que fica. Quem é o técnico responsável por essas listas aqui que vem nomes duplicados, essa lista que vem CPFs errados, inexistentes, entendeu? Então, assim, quem é? A gente não tem, como eu falei no início, a gente não tem uma transparência, Patrick, uma transparência. E Bruno, e outra, né? E como é que é feito? Que agora uma pergunta que mexeu comigo agora aqui. Como é que é feito esse sorteio dos pré-contemplados? Porque quando abre uma inscrição de recadastramento da Minha Casa Minha Vida, nós temos um prazo. Dessa inscrição, nós temos um prazo, e esse prazo, que quando a gente vai se inscrever, essa nossa descrição, ela é feita um relatório da nossa vida, várias perguntas, e a resposta vem para o nosso e-mail. Sim. Então, que foi confirmada na inscrição, né? A inscrição. Eu vou fazer o trabalho da SEAB aqui. Vou te dizer como é que funciona. Eu ia te fazer uma pergunta, mas conclui aí, faz. Não, mas pode perguntar também. Não, eu ia perguntar a importância da gente, e foi convidado a importância de ter um representante da SEAB, que fique bem claro aqui, que a gente está tentando repercutir esse assunto, porque tem famílias interessadas, pessoas que realmente precisam
né? Então foi importante esse convite e a gente fica triste de não ter um representante da SEAB aqui para dar essa orientação, para dizer quem é a empresa, quem foi responsável, se é legal, se é seguro. Sim. Pode falar, Bruno. Aí eu vou fazer o trabalho da SEAB aqui, né? Assim, embora eu seja da área da tecnologia, mas para a gente, para que nós possamos fazer o melhor sorteio, então a gente precisa entender, às vezes, entender até da portaria, que é a portaria 163 que teve na época, então foi atualizada a portaria, não entender essa portaria. Então, existe um critério que quando a gente fala de pré-selecionados, não são pré-selecionados. O que é que eles fazem? Existe um cadastro online, um cadastro na internet, que também, pelo que eu entendi, é responsabilidade dessa mesma pessoa que fez o sorteio, ou empresa, enfim, é responsabilidade deles, onde esse pré-cadastro, você vai lá e você vai responder várias perguntas, certo? Nessas perguntas, tem vários critérios nacionais, inclusive, e locais, que dependendo do que tu responda, tu vai participar do sorteio ou do grupo 1, grupo 2 ou grupo 3. É uma espécie de pontuação. Isso. Quem tem de 5 a 6 pontos, grupo 1. O grupo 1 tem mais vagas. Quem tem de tantos a tantos pontos, grupo 2. Quem tem em torno de 1 ou 2 pontos, grupo 3, que tem menos vagas. Então, grupo 1 tem uma percentagem maior de vagas, grupo 2 uma mediana e grupo 3 uma percentagem menor. Perfeito. Aí a pessoa se cadastra, aí não quer dizer que você já foi pré-selecionada, que são na lista dos 8 mil que eles publicaram no dia 28. Já tá apto. Então tá apto a participar. Deveria, né? Se tivesse com o CPF correto. Sim. Então, assim, são as pessoas que estariam aptas ali, aí então o correto seria fazer uma pré-verificação, porque às vezes muita gente ganha com documentação errada. Por exemplo, eu tenho um teto salarial, que antigamente era de R$ 1.800, não sei quanto é agora. Era R$ 1.800. Se eu não me engano, aumentou para 2.500, se eu não me engano. Por isso que era bom ter esse representante. Acima desse teto, não pode participar do sorteio. Então, já se fazia ali uma pré-seleção ali, então já verificou, essa pessoa realmente passou do teto. Tira, então... Geralmente, as assistentes sociais da SEAB, depois desse cadastro feito online na internet, elas faziam essa pré-verificação, né? Pelo menos no sistema anterior era feito assim. E aí já diziam algumas pessoas ali como assistente social, às vezes até mudava a pessoa do grupo. A pessoa se inscreveu, por exemplo, morando em área de risco. Aí ganhava uma pontuação. Mas na hora de provar na documentação, Patrick, a pessoa não tinha comprovação. Aí a assistente social da SEAB ia lá e desmarcava esse critério, a pessoa já passava do grupo 1, que tem mais vagas, e passava a participar do grupo 2. Depois disso, a prefeitura dava um prazo para a pessoa se manifestar e contestar se aquela questão estava certa ou não. Esse tipo de situação não foi feita. Por exemplo, a gente vê a Negona aqui, ela não tem a transparência e tem a dúvida ainda sobre o que são aquelas listas anteriores, o que é aquele cadastro anterior. Aquele cadastro são as pessoas pré-selecionadas. Está entendendo que está faltando a comunicação? Falta comunicação. Na verdade, está faltando muita coisa, né, Bruno? Porque a gente percebe, e que fique bem claro aqui, que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa hiper importante, né, para beneficiar pessoas carentes, pessoas que realmente precisam, baixa renda, né? E o que a gente tem visto, e a gente vê quando a gente passa nos apartamentos, nos condomínios de Minha Casa Minha Vida, que pessoas que têm carros até de luxo, né, morando, não que isso seja errado, né? Mas assim é de assustar, porque o programa é feito para pessoas de baixa renda, famílias em risco, às vezes famílias remanejadas de áreas de risco, né? E a gente percebe em alguns condomínios do Minha Casa Minha Vida que o padrão é muito mais elevado, né? Aí já tem o programa, ele é excelente. E as pessoas que se cadastram, não é isso, Negona? Ela, quando vai lá para se inscrever, já cria aquela expectativa. Poxa, eu quero ter o meu apartamento e tudo mais. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, Negona, minha amiga. Em que pé está a situação dessa reivindicação que vocês estão fazendo para o cancelamento desse sorteio? Como vocês já fizeram essa manifestação em frente à prefeitura, né? E agora, em que pé está? Da prefeitura, nós fomos para a frente do Ministério Público, né, protestar, né, fomos recebidos, fomos informados que não é por lá, que lá é uma obra federal, então nós tínhamos que fazer esse recurso com a Justiça Federal.
Ministério Público Federal. Sim. E mais aí já bem fomos informados que já foi notificada a prefeitura pelo Ministério Público Federal para embargar esse sorteio. Sim. É no que a gente está no aguardo. Se realmente isso está acontecendo, para que a gente tenha uma resposta exata desse sorteio, né? Se realmente foi embargado esse sorteio, para que a gente possa ter mais de novo, mais uma esperança, né? E que se for embargado, se tiver outro sorteio, que o Ministério Público Federal exija que a Prefeitura de Ananindeua, no caso, dê mais transparência para esse sorteio, né? Avise as pessoas com antecedência, coloque no Diário Oficial nas datas exatas, com prazos, correta, né? da forma correta, não é isso, Bruno? Isso, A exatamente. quantidade de números. Informe a quantidade de números de apartamentos Para sorteados. quem? Se é para remanejados, cadastro de reservas, os selecionados, né? Porque tem esses três grupos. Esses três grupos a gente não sabe, a gente só sabe que na hora do sorteio lá fez o que aconteceu lá. E tem alguma coisa além dos três grupos, né? Existe uma obrigatoriedade de uma percentagem para PNE, pessoas com necessidades especiais, Sim. e idosos. Então, assim, no sistema da Caixa, essa obrigatoriedade lá no sistema da própria Caixa, tu já sorteia lá. Então, nesse sistema atual, a gente não consegue enxergar isso. No sistema é obrigado ter uma percentagem para pessoas com necessidades especiais e idosos. Então, no sistema da Caixa, na hora do sorteio, lá no algoritmo da Caixa Econômica, né, você já enxerga isso. Então, já vai mostrando lá quem é PNE, quem é idoso, quem é PNE, quem é idoso. E nesse sorteio, nesse sistema dessa pessoa, dessa empresa, isso não acontece. Não acontece. Então, tu não consegue saber se esse critério está sendo cumprido. Não só esse, como tantos outros, né, que a gente já questionou aqui. Então, assim, esses grupos que a Negona fala, né, que é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, que as pessoas têm que comprovar esses seus critérios, existe também o portador de necessidade especial e o idoso, que no sorteio tu não consegue ter, isso que eu te falo, transparência, tu não consegue ter transparência, tu não consegue visualizar que essas pessoas estão sendo contempladas. Entendi. Então, uma das reivindicações principais, além do cancelamento do sorteio, né, é a transparência para a população, né, e também colocar mais pessoas e chamar a Caixa Econômica para fiscalizar, o Ministério Público para fiscalizar, para que a coisa... O ministro das cidades. Isso, para que a coisa seja... Né? Sim, para que a coisa seja mais séria ainda. Não apareceu nesse sorteio? Não, ele não apareceu? Sorteio não. Apareceu depois para sortear outras coisas, mas era para ele estar presente no sorteio, já que ele que anunciou chamando o município de Ananindeua em geral, para os pré-contemplados para esse sorteio. O que é interessante, e outra, né? não é de graça. Os apartamentos contemplados, Minha Casa Minha Vida, não é de graça. A gente paga Sim. não sei quantos anos. Sim. E outra, que além de a gente receber essas casas Minha Vida, tem muitos que pensam, quando vai receber essa Minha Casa Minha Vida, pensam que um modo de dizer antigo, né? Eu ganhei na loto, ganhei minha casa, ganhei na loto, agradece, faz oração, mas infelizmente, às vezes, quando a gente vai para debaixo de dentro do apartamento, como até hoje o povo sofre lá do lado do Aracanga, o portal 1 e 2 não tem água. Que também seja feita a estrutura, seja implantada a estrutura necessária para as pessoas morarem. Não é só o apartamento, não é só a casa, né? Que tenha água potável, que tenha energia, que tenha infraestrutura para a pessoa entrar e sair do local do condomínio, né? Que tudo seja feito, porque são pessoas que vão morar ali, né? A gente ficou Pais muito de famílias, né? Quando o ministro anunciou, né, a retomada do Poço do Aracanga, que esses 1.344 apartamentos, que seria entregue dessa forma, né? Todo capacitado para que possa receber as famílias. A gente ficou muito feliz, mas a gente não esperava que tivesse esse sorteio, infelizmente, dessa forma. velado, né? Se eu não me engano, foi um investimento de 20 milhões, não foi que o governo federal fez, né? No Pouso do Aracanga. Eu não estou lembrada do eu não valor. tenho esse número preciso, mas A única coisa Que seja importante. tem vídeo informando, falando, e ele dizendo, né, ser entregue em dezembro.
Não falou a data, mas falou que tem até ainda dezembro de esse ano, 2025. né? Sim. Sim, e é interessante, Patrick, sabe, porque às vezes eu vejo na internet, né, a gente vai vendo na internet, os comentários ali, né, desses posts e tudo mais, então muita gente falando, por exemplo, estão fazendo uma manifestação porque caiu o Pix, porque é do governo do estado, porque não sei o quê. São pessoas que não conhecem a realidade dessas pessoas realmente que precisam. Geralmente, quem faz esse tipo de comentário não precisa, não tá ali vivendo, porque são famílias exatamente. que precisam realmente. E a gente, que eu participei de alguns desses sorteios na época, e vi assim no olho dessas pessoas, portadores de necessidades especiais, dos idosos, ganhando ali, entendeu? Essas cartas no sorteio, gritando ali no ginásio Abacatão, como muitas vezes aconteceu. Assim, tu fica, caramba, o programa é um programa bonito, mas ele tem que ser bem executado. Então, a gente vê esses comentários, a gente vê que são as pessoas que não têm uma sensibilidade em relação a outras pessoas. Aí tu vai dizer o seguinte, que eu ouvi um dia desse isso. Mas, Bruno, e as pessoas, se esse sorteio for cancelado, e as pessoas que foram sorteadas? Elas vão perder suas casas, mas porque as pessoas já estão sorteadas. Tudo bem, mas a questão é, isso não é uma responsabilidade, por exemplo, do Patrick, que está fazendo a pergunta, da Negona, que está questionando, não é uma responsabilidade do Bruno, que está passando uma informação. Isso é uma responsabilidade da Prefeitura de Ananindeua. Então essas pessoas que foram contempladas, sorteadas, elas deveriam cobrar da Prefeitura, porque esses erros técnicos, vamos dizer assim, eles aconteceram através da Prefeitura, que é responsável por fazer o sorteio. O governo federal só manda o recurso, mas o sorteio, a responsabilidade é da Prefeitura. E eu Por isso, concordo com a fala do Bruno, por isso que eu exijo o assistente social, principalmente que esses que foram contemplados lá no momento, que realmente precisa. Eu também concordo que os que já foram contemplados, que realmente precisa, têm necessidades especiais, são autistas, moram em situação de risco, idosos. concordo sim, mas com assistente social, para ir confirmar se realmente eles precisam. Porque se não precisa, então que pegue e dê para quem precisa. Mas aí tem um porém, Negona, que eu te digo, que vamos pro lado técnico. Se o algoritmo que não se sabe, porque eu vi no vídeo aí falar, porque é auditável. Auditável como, entendeu? Se o algoritmo ele tiver algum problema, que a gente não pode afirmar, a gente só pode mensurar aqui, pensar, né, se tiver algum problema, se tiver algum vício também a gente não pode afirmar, a gente pode aqui de repente supor, pode imaginar. Nenhuma dessas pessoas estariam válidas. Nenhuma dessas pessoas. O sorteio teria que ser refeito, e eu vou te dizer, pelo fato de termos esses 34 nomes com CPFs errados e 8 nomes duplicados e duas já pessoas... é um motivo para cancelar. Essas duas pessoas com nome duplicados terem ganhado já é um motivo para cancelar. Aí tu vai dizer o seguinte, mas Bruno, na hora do sorteio, nós tiramos o nome dessas pessoas. Aí eu vou te dizer, então o sorteio não bate com o diário oficial com o nome das pessoas publicadas. Ou seja, alteraram para que fosse feito sorteio. Então, de qualquer forma, é inválido. Eu queria entender. Gente, se tá errado, cancela. Se tá errado, se teve algum erro, todo ser humano é passivo de erro. E é difícil reconhecer um erro? Puxa novo recadastramento. Sim. O importante é fazer a coisa séria, é fazer a coisa correta. E a gente está aqui, Bruno, Negona e os amigos que estão nos assistindo, a gente está aqui repercutindo. Nós não estamos aqui para tomar lado A, lado B. Nós estamos repercutindo um assunto que está aí nas redes sociais, que está aí sendo comentado, está nas mídias, nas reportagens, né, que houve esse problema e que há uma população que se sente prejudicada, que está reivindicando o cancelamento desse sorteio. Então, a gente está aqui repercutindo, a gente não está tomando lado. Agora, a gente já está quase no nosso finalzinho do nosso Te Liga Cash. Eu queria aproveitar e te pedir, Bruno, primeiro, para fazer as tuas considerações finais. Bruno Braga, que foi diretor de TI da gestão passada do programa Minha Casa Minha Vida, trabalhou nesse sorteio, conhece muito bem tudo, como é que acontece, como é que é feito. Então, Bruno, em primeiro lugar, quero te agradecer pelas orientações e quero saber um panorama geral do que a gente conversou hoje. O que é que tu acha, o que deve ser feito realmente? Patrick, eu acho que assim, são responsabilidades, né?
Por exemplo, a Negona falou que o Ministério Público já foi informado. Acho que o Ministério Público também tem uma responsabilidade com esses usuários, de informar para os usuários como é que o andamento da coisa está. Eu vou fazer uma consideração aqui, uma coisa também que eu ouvi muito, em relação ao ministro da cidade não foi convidado, não tem obrigatoriedade. Vamos lá, é uma questão de hierarquia. Não é uma questão de convidar o ministro, mas a Secretaria de Habitação ela deve informar o Ministério da Cidade que o sorteio vai acontecer. Se eles vão vir ou não, é uma outra questão. Então, assim, então isso eu quero deixar claro aqui, que os órgãos públicos eles têm que ser informados. O secretário falou também num vídeo lá que eles mostraram, que todo mundo foi convidado, né? Então, assim, que publique, que dê transparência, coloque o ofício de chamamento para esses órgãos e tal, para mostrar e para acabar com essas falácias, né? Então, assim, de forma assim, para consideração final, eu posso dizer o seguinte, que o sorteio ele já está errado, ou já começa errado desde a publicação dos aptos ao sorteio, começa errado, começa com uma publicação retroativa, coisa que isso não pode acontecer. Começa com nomes errados, CPFs errados, números de CPFs duplicados, pessoas duplicadas onde elas ganharam. Então, o algoritmo ele trabalharia com uma forma completamente diferente. Se tivesse um nome, imagina 34 mais 8. Então, eu acho que a Prefeitura de Ananindeua ela tem que olhar assim, com mais sensibilidade. E se tiver errado realmente, que eu não posso dizer está errado, eles podem justificar tudo aqui que eu estou falando. Mas se tiver errado realmente, ter sensibilidade e ter a hombridade de falar, não, realmente nós erramos. Eu acho que errar não é feio. Sim. Feio é você continuar errando, batendo no erro. Então erramos, então vamos refazer o sorteio, vamos dar mais transparência para isso tudo e vamos fazer a coisa acontecer da forma que deve acontecer. Então é o que a gente pode deixar aí, de repente, como o conselho, como uma forma de abrir a mente das pessoas, tanto do usuário como da própria Prefeitura de Ananindeua, né? Muito obrigado, Bruno. Mais uma vez dizendo que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa excelente e importante frisar que esse programa todo é financiado pelo governo federal. A prefeitura, no caso de Ananindeua, é que organiza, que coordena, mas o financiamento ele é federal, ele não é municipal. Então, a coordenação do programa regional aqui é que teve esse problema. Mas a gente quer aqui agradecer a Negona. Negona, muito obrigado pela tua disponibilidade, por vir aqui representar essas pessoas que se sentem prejudicadas. E eu quero deixar aqui as tuas palavras finais no nosso Te Liga Cast. Que o prefeito, o doutor Daniel, tenha assim mais a consciência, por ele representar o município de Ananindeua, sendo o mais votado no estado do Pará e Brasil, né? Um senhor, pai de família, cidadão de bem, uma pessoa evangélica, né? De Deus, família, que ele revisa, que ele se interaja mais, que ele vá fazer as coisas pelos justos, que estão todos esperando dele, né? Que venha o sorteio de novo pelo Ministério Público Federal, com a presença do ministro, ele principalmente, a Caixa Econômica, que faça o justo, porque nós estamos esperando a resposta. Não, nós somos muitas famílias, são mães solos, esperando essa resposta de um homem muito querido na comunidade, nos municípios, principalmente de Ananindeua, e ele sabe disso. Obrigado, Negona. O Te Liga Cast é um podcast de Ananindeua que repercute os assuntos pertinentes ao nosso município, ao nosso estado do Pará, à Amazônia. A gente está voltando o Te Liga Cast nessa nova temporada. Quero até aproveitar aqui e agradecer mais uma vez ao Bruno Braga. Bruno que trabalha nessa parte de TI, muito inteligente. Quero te fazer um convite aqui, aproveitando, Bruno, te fazer um convite para participar do Te Liga Cast, para estar aqui nessa mesa sempre repercutindo esses assuntos, sempre repercutindo o que acontece no município e no nosso estado do Pará. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite também. Quando precisar, a gente está aqui para participar aqui do Te Liga Cast, se for possível. Minha amiga Negona, mais uma vez, muito obrigado. Gente, o Te Liga Cast está em todas as plataformas digitais,
tá? Assista o nosso programa na nossa página no YouTube, né? Ativa o sininho lá, segue a gente, né? Compartilha com teu amigo esse programa de hoje, muito importante, e a gente precisa divulgar cada vez mais o que acontece aqui na nossa cidade, aqui na nossa Ananindeua. Então assista a gente, o Te Liga Cast está aqui no ar, sempre trazendo informação para você. Muito obrigado e até a próxima!